Por amor de ti, ó Brasil, meus pés ficarão calejados e cansados, mas certamente se manterão formosos. Dedicarei a minha vida a percorrer vilas, favelas, litorais, cidades e o sertão. Conhecerei os lugares mais distantes, mais altos e mais remotos. Por amor de ti, ó Brasil, meus olhos resplandecerão com paixão, minhas mãos tocarão os intocáveis, e de minha boca sairá palavras de bondade e graça. Por amor de ti, ó Brasil, me sentarei com prostitutas, conversarei com os que estão à margem da sociedade, cujo desprezo é a sua principal companhia, e com minhas mãos os doentes serão tocados. Por amor de ti, ó Brasil, manterei viva a esperança de ver o sertão transformado. Irei até o sertanejo e com bondade escutarei suas histórias. O meu coração, como o coração do Mestre, irá se encher de amor, assim como minha fé de que do chão seco pode transbordar um manancial. No prato vazio há de ter o pão, e no coração uma fonte de água viva. Por amor de ti, ó Brasil, chegarei perto dos mais pobres, os ajudarei a sonhar e a viver com dignidade, erradicando assim a fome de pão e de justiça. Por amor de ti, ó Brasil, olharei para as estatísticas e verei gente. Por amor de ti, ó Brasil, apresentarei ao índio um Deus vivo, que criou o sol, a lua e as estrelas. Chegarei aos palácios de poder e falarei de um governo supremo. Por amor de ti, ó Brasil, mostrarei às crianças que sofrem abuso um toque de compaixão. As mães, desoladas e tristes, receberão consolo e paz. Por amor de ti, ó Brasil, ensinarei à cultura cigana uma nova leitura de mão. Mãos que ficaram ensanguentadas, trazendo uma história de vida eterna. Por amor de ti, ó Brasil, pregarei aos quatro cantos a mensagem de um Deus que tem uma paixão peculiar pelo esquecido. O que a sociedade despreza, Ele acolhe. O que o mundo destrói, Ele recupera. Ele me amou, com Ele aprendi a amar. Ao Brasil, devolvo o que de melhor recebi, seu amor. Uma carta não é um simples pedaço de papel com meia dúzia de palavras escritas. Ela traz consigo todo o sentimento de quem a escreveu. Em suas letras, existe a convicção de que há uma mensagem a ser dita. E em sua despedida, uma esperança de que aquilo que foi dito repouse no coração de quem a leu. Essa é uma carta de amor ao Brasil. E você tem a missão de entregá-la. Promotor, você faz parte dessa história. Tudo que temos construído até aqui tem a sua colaboração. Se orgulhe disso. Mais uma vez, gostaríamos de contar com você para fazer com que essa carta de amor chegue a todos os lugares do Brasil. Precisamos, como igreja, assumir de vez o nosso compromisso com a sociedade. Ir às ruas, abraçar os desabraçados, amar os que são odiados e discipular os sozinhos. Jesus se aproximou dos excluídos, curou os enfermos, perdoou os condenados e adotou os perdidos. Mas, sobretudo, Jesus amou. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e isso nos enche de alegria. Promotor, cumpra o seu papel, declare o seu amor ao Brasil. Caros irmãos, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em tempo de missões mundiais e tempo de eleições municipais. E eu quero orar com você nesta noite pelo nosso Brasil e por nossa cidade. Antes de orarmos, eu quero ler com você Jeremias 29:7. Procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vamos orar. Bondoso Deus, estamos na Tua presença, nos reunimos
para o louvor, honra e glória do Teu nome, para a nossa adoração, para termos esse momento de experimentação da Tua presença. Muito obrigado, Pai, por mais um domingo, por mais uma noite de domingo que o Senhor nos permite tal privilégio. Senhor, nós estamos distanciados uns dos outros e pedimos que o Senhor nos oriente, Pai, nas nossas decisões, para voltarmos às nossas reuniões presenciais. Abençoa, Senhor Deus, a nossa reunião na quarta-feira com a diretoria da igreja, para que o que conversarmos, ó Deus, tenha conclusões e cheguemos a decisões vindas da Tua mente, Pai. Obrigado, Deus, por esta semana que passou, na qual o Senhor amparou, guardou, cuidou de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por nossas crianças que alegram a nossa casa, o nosso ambiente, alegram a nossa vida, que elas sejam abençoadas pelo Senhor. Obrigado pelos professores, abençoa, Deus, a vida de cada um dos mestres, aqueles que se dispõem a ensinar, aqueles que se dispõem a essa tarefa tão nobre, Pai, a qual apreciamos tanto. Dá-nos uma noite na Tua presença, uma noite abençoada de louvor, honra e glória ao Teu nome. E que na reflexão que vamos fazer, fundamentados na Tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Abençoa, Deus, o nosso país, o nosso Brasil, que vem já há muitos anos, que tem uma história sofrida com a corrupção, com a pobreza, com mazelas, ó Deus, que são frutos do nosso pecado. Nós te pedimos perdão, Pai, e te pedimos que nos ensine, ó Deus, como nação, a olharmos para cima. Abençoa, Deus, a nossa cidade nesse tempo de eleição, que os homens e mulheres que serão eleitos, Pai, sejam de fato aqueles que estão no Teu coração, para que esta cidade prospere, cresça e principalmente, ó Deus, seja cada vez mais livre e aberta ao Evangelho de Jesus. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos. Não permita, ó Deus, que coloquemos isso a perder, mas que prezemos por ela e que lutemos, ó Deus, para que ela seja sempre garantida a nós e aos demais. Nós te agradecemos e pedimos assim por nossa nação e por nossa cidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Eu quero tratar com você nesta noite sobre o tema Por que não eleger tal pessoa? E esse tema ele surgiu a partir de um texto também com um tema difícil, chamado O Apólogo de Jotão, o qual eu quero ler com você nesta noite, no capítulo 9 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 9, verso 7, o Apólogo de Jotão. Avisado disto, Jotão foi e pôs-se no cimo do monte Gerizim. Em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, deveras e sinceramente procedestes, proclamando rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milô. E saia fogo das cidades de Siquém e de Bet-Milô, que consuma Abimeleque. Fugiu, pois, Jotão, e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Esta semana tivemos mais um episódio lamentável no cenário político do nosso país. Seria até cômico se não fosse trágico. Contudo, também já não é a primeira vez. Um senador da República, investigado pela Polícia Federal, foi pego com uma quantia razoável de dinheiro escondido em sua roupa íntima dentro de casa. Dinheiro que provavelmente deveria ser investido na batalha contra a pandemia que o país está vivendo. Esse dinheiro pode estar sendo desviado para atender interesses particulares. Homens
inescrupulosos, que não prezam o mínimo por sua reputação e se vendem para terem vantagens indevidas com o dinheiro que é público, dinheiro que deveria ser investido na tarefa de salvar vidas. Esse dinheiro é simplesmente roubado por homens em quem nós gostaríamos de confiar, por supostamente terem seu caráter e sua reputação ilibados. Um senador da República deveria ser uma pessoa de total confiança de toda a população de seu estado, do país. Os senadores são homens muito bem pagos pela sociedade para promoverem seus estados lá no complexo federativo. Eles deviam estar investindo seu trabalho para o desenvolvimento do seu estado. Um senador custa mais de 300 mil reais por mês aos cofres públicos. Nós temos o segundo congresso mais caro do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Isso é pecado, meus irmãos. A nossa nação vive mergulhada num pecado. Um senador está entre os 81 homens mais poderosos do país. É uma figura pública que deveria ser exemplo de hombridade. Mas depois de um episódio como o que vimos nessa semana, o senador em questão, tomado de um cinismo descabido, ainda vai em rede nacional dizer que vai provar a sua inocência, como se estivesse se pronunciando para uma população estúpida que não tem noção alguma do que está acontecendo. Pessoas inocentes simplesmente não precisam esconder volumes de dinheiro em suas roupas ou em qualquer outro lugar. Pessoas inocentes não mantêm altas somas de dinheiro em casa. Porém, quando isso eventualmente acontece, simplesmente elas têm os documentos que comprovam a fonte desse dinheiro. Convenhamos, 2 tipos de pessoas guardam dinheiro em espécie em casa. Primeiro, pessoas muito simples, que não sabem lidar com o sistema bancário e que têm medo dos confiscos do governo, como já aconteceu na nossa história. Então elas guardam embaixo do colchão. Penso que são poucos, mas deve ter ainda alguns. Porém são somas pequenas e que têm fontes lícitas, legais. Esses dias apareceu uma reportagem que um homem da reciclagem achou um cofre, e quando ele abriu esse cofre tinha uma soma grande de dinheiro, e aí o cofre voltou, ele devolveu esse dinheiro, voltou para a delegacia de onde o cofre havia saído, porque tinha sido confiscado de bandidos, e quando chegou lá, então, conseguiram achar a pessoa de quem era o dinheiro. Era um homem que guardava suas economias em casa, sua poupança da vida inteira estava ali, ele só ia atualizando aquele dinheiro, mas ele guardava em casa porque tinha medo de ser roubado, tinha medo de colocar nos bancos. Então isso ainda existe, mas são pessoas simples, pessoas que provam a fonte desse dinheiro. Inclusive aquele cidadão ele ia ter que provar que aquele dinheiro era dele para ele poder tirar da delegacia. E segundo, pessoas que conhecem muito bem como funciona o sistema bancário e sabem que existem leis que exigem a comprovação da fonte das somas que são depositadas ali. Qualquer cidadão que depositar 50 mil reais ou mais na sua conta, acho que é esse o valor, na sua conta bancária, precisa comprovar a legitimidade da fonte do dinheiro que está depositando. Portanto, nesse segundo grupo, como eles não podem comprovar a legalidade da fonte, exatamente por serem recursos provenientes de esquema de corrupção, esses recursos não são depositados em instituições financeiras, são escondidas em casa, em apartamentos desocupados e em determinadas ocasiões, principalmente aquelas de desespero, quando a polícia chega, esconde-se nas roupas íntimas. É simplesmente lamentável esse tipo de situação quando se trata de um cidadão comum.
ou mesmo um traficante de drogas que precisa lavar o dinheiro do tráfico para poder usar. Mas quando se trata de um parlamentar, um deputado, como vimos anos atrás, e agora um senador da República, é lastimável, é deplorável, é vergonhoso para todos nós. É triste saber que o mundo está assistindo uma notícia assim sobre um senador da República do Brasil. Esse episódio, próximo das eleições que teremos no dia 15 de novembro, pode ser proveitoso para que, como eleitores, façamos nós uma reflexão de quão cúmplices somos de todos esses abusos que acontecem no universo político do nosso país. Eu sempre digo que o povo segue o exemplo que vem de cima, e isso é verdade. Isso é verdade. O exemplo sempre vem de cima, mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade como eleitores. Então eu proponho aqui uma reflexão espiritual fundamentada na palavra de Deus sobre este assunto. Por que não eleger tal pessoa? Você já está recebendo informações dos candidatos a vereadores e prefeitos municipais. O seu voto, que é muito importante, já está sendo solicitado para eleger alguém que deverá legislar pela cidade, administrá-la e administrá-la gerenciando os recursos todos, as estruturas, o pessoal, o desenvolvimento da cidade. Saiba que o seu voto é muito valioso. O seu voto é muito valioso. Saiba que tua responsabilidade é com uma cidade inteira, mas também com a tua consciência. E essas são responsabilidades as quais Deus nos atribui. Não é um sistema político, não é simplesmente um país, não é o Estado, não é a polícia. Deus nos atribui essas responsabilidades de votarmos conscientes que estamos decidindo por uma cidade e de votarmos conscientes para que a nossa paz reine dentro de nós, para que nós tenhamos a consciência tranquila. Jeremias, na carta que ele envia ao povo, ele diz assim: procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29:7. Nós somos agentes da paz. Eu não trago esse tipo de assunto para o púlpito da igreja para fazer campanha política, para criticar esquerda ou direita, mas para acentuar o nosso papel de agentes da paz. E ser agente da paz não é omitir-se, não é se omitir. É procurar agir, ser ativo e eficiente naquilo que nos cabe. E o voto é uma ferramenta para tal. Orar pela cidade é se comprometer com Deus por fazer o melhor que você pode para que a cidade tenha o melhor para todos. A fábula que lemos, apólogo quer dizer fábula, uma fantasia, é parte de uma história trágica do povo de Israel, mas pode nos oferecer lições importantes para nós afinarmos o nosso alinhamento, ou o alinhamento da nossa consciência política aos princípios da palavra de Deus e aprimorarmos a parte que nos cabe como responsáveis pelo que acontece no cenário político do nosso país. Essa noite, então, eu vou dizer a você por que não eleger um determinado candidato. Eu vou dizer a você o nome desse candidato. Ok? Então, no período que vai da conquista da Terra Prometida e a morte de Josué, por volta do ano 1370 a.C., o povo de Israel viveu como uma teocracia tribal, sem que houvesse um governo monárquico, sem que houvesse um governo central. Isso aconteceu, durou até a unção de Saul, por volta do ano 1051 a.C. Esse período, que tem aí uns 300 e poucos anos, é narrado no livro de Juízes, no Antigo Testamento, onde lemos o apólogo de Jotão.
Os juízes foram homens e mulheres escolhidos por Deus em um determinado momento da opressão, de um determinado momento de opressão vivido pelo povo de Israel. Esses homens foram escolhidos para que liderassem as campanhas ofensivas, que promovessem a libertação do povo e a garantia dos territórios conquistados. Dentre os juízes de Israel, nesse período, Gideão foi um dos que se destacaram. Ele era da tribo de Manassés, um homem humilde, modesto, entendia-se como membro menor de uma família, da família mais inexpressiva e menos poderosa da tribo de Manassés. Mas Gideão tornou-se um homem valente, cumpriu bem a sua missão, porque Deus falou diretamente com ele, Deus provou a ele que estava chamando. E ele fez isso sem qualquer outra pretensão, se não obedecer o chamado de Deus e abençoar o seu povo. Quando ele terminou a sua missão, o povo o aclamou como rei, mas ele recusou ser ungido rei de Israel. Ele conhecia bem o seu lugar. Gideão teve 70 filhos. Ele se cansava muito nas batalhas, se estressava bastante, então ele tinha um hobby. Entre uma batalha e outra, ele arrumava uma esposa diferente, fazia lá e gerava filhos. 70 filhos. 70 filhos com suas esposas israelitas e um filho com uma de suas servas, uma serva sequemita, e o nome desse filho era Abimeleque. Por que não eleger Abimeleque? Por que não eleger Abimeleque? Em certa ocasião da sua juventude, Abimeleque se reuniu com seus tios sequemitas, com os irmãos de sua mãe, e os convenceu de que seria um rei comprometido com eles, pois ele era de sua família, carne e sangue daqueles homens, através da sua maternidade. Seus tios confiaram em sua palavra e convenceram outros líderes da região de Siquém, um pouco mais ao norte de Israel, para que apoiassem a sua campanha política para ser rei de Israel. Eles então financiaram sua campanha política com um dinheiro de fonte meio duvidosa, um dinheiro que havia sido oferecido ao templo de Baal-Berite, entidade divina dos cananeus. E Abimeleque então, com esse dinheiro, 70 moedas, 70 moedas de prata, ele contrata um exército de mercenários e faz uma campanha muito conveniente. Ele simplesmente vai até a casa de seu pai, casa de Gideão, ou Jerubaal, como nós lemos no texto, e mata todos os seus meio-irmãos, com exceção de Jotão, o caçula, que conseguiu se esconder. Jotão esse que faz o pronunciamento do seu apólogo. Agora, sem qualquer oposição sanguínea e legítima que pudesse lhe frustrar os planos, os sequemitas e outros líderes do norte proclamam Abimeleque seu rei. Na ocasião, então, aparece Jotão no Monte Gerizim, numa posição que lhe favorecesse a transmissão de sua fala, e declara para eles a fábula das árvores que não queriam reinar, que não quiseram reinar. A fábula ilustra uma situação comum para nós, para os nossos dias. Pessoas comprometidas com tarefas nobres, que fazem diferença na sociedade, que estão ocupadas com suas profissões e estão se realizando. Pessoas honestas, preparadas, normalmente não querem abrir mão de seu lugar seguro, de seu conforto, para assumirem cargos de liderança política. Preferem que outros façam isso por elas. Os que deveriam assumir não querem assumir. Calvino é um bom exemplo disso. Diz uma história
que quando ele fez uma visita a seu amigo Guilherme Farel, na Suíça, seu destino era a França. Ele estava indo para a França para estudar, para aprimorar seus conhecimentos, para fazer o seu doutorado, se eu me lembro bem da história. Mas Farel insiste com ele para que ele ficasse em Genebra, empreendesse ali a reforma, que não era só um empreendimento religioso. A reforma tinha uma abrangência política imensa. Calvino se recusa terminantemente. E depois de uma discussão, insistência de Farel, Farel se irrita com ele e diz mais ou menos assim: pro inferno esses teus estudos, fique aqui, faça o que você tem que ser, faça o que você tem que fazer, faça o que tem que ser feito. É você que tem os requisitos para isso. E depois de uma insistência muito grande de Guilherme Farel, então, Calvino se instala em Genebra e empreende toda a reforma protestante que foi feita ali. A oliveira, a figueira e a videira estavam cumprindo bem suas atribuições. Eram cultivos essenciais da agricultura em Canaã. Produziam frutos importantes para os habitantes daquela terra e contribuíam para a beleza da paisagem. Elas já tinham condições de oferecer sombra, mas não queriam se oferecer. Para tal, precisavam abrir mão do seu espaço já construído, confortável, controlado. Por outro lado, as árvores não insistiram com elas. Eu acho esse detalhe do texto interessante. Veja comigo que perguntam à oliveira. A oliveira responde: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, iria parar sobre as árvores? E a conversa termina ali. Logo elas vão para a figueira responde com uma pergunta, e então elas já vão para a videira. Não há insistência. Não há insistência. Bastou a comparação de cada uma e o não já foi aceito. Os espaços então sobram para quem deveria, mas não quer. Os espaços sobram porque quem deveria não quer. E esse que não deveria, mas quer, esse é Abimeleque. Ele é ilustrado como espinheiro. O espinheiro era um problema. Ele não servia como madeira, não dava para usar o tronco do espinheiro como madeira. Ele não era uma árvore frondosa que pudesse oferecer abrigo, sombra. Pelo contrário, o espinheiro é uma planta rasteira. Ela se espalha pelo chão e, quando seca, torna-se uma tremenda ameaça como combustível para formar incêndios. O vento espalha suas fagulhas que podem pôr fogo em imensos cedros do Líbano. Ele não tem serventia alguma, não produz, não oferece sombra, não serve como madeira, mas pode provocar incêndio. Esse é Abimeleque. Por que não eleger Abimeleque? Abimeleque é aquele candidato que nunca produz nada para a sociedade, que não está exercendo algo relevante, que não tem uma carreira, que não tem nada para oferecer, mas sabe que tem alguns lugares que são poucos que poderiam assumir com virtude, mas não querem. Então ele vai e faz a sua campanha. Promete um monte de coisas que nem sabe se pode fazer, explica para os seus eleitores potenciais o quão conveniente seria para eles, pessoalmente, tê-los como seu representante. Abimeleque é aquele que tem nada para oferecer, mas se oferece facilmente. Mas o resultado é o caos para si e para os seus eleitores. 3 anos depois de conquistar a sua ambição de ser rei de Israel, a profecia de Jotão se cumpre na saga de Abimeleque.
Ele destruiu Siquém e seus habitantes, a cidade que o proclamara rei, e foi morto por um dos seus súditos. Ele recebeu uma pedrada na cabeça de uma mulher que rachou o seu crânio. Depois você lê no capítulo 9 todo o desfecho da história. O nome dele é Abimeleque, protagonista da nossa história, que para nós é o arquétipo, é o exemplo de um tipo de candidato político. Mas quem nos oferece a voz de Deus é a fábula de Jotã. Abimeleque é o protagonista, mas quem nos oferece a fala de Deus, a voz de Deus, é a fábula de Jotã. Não dê o seu voto a Abimeleque. Pessoas que você sabe que não têm nada para oferecer, que ainda não contribuíram com algo relevante, que tudo que fizeram até então foi para a sua realização pessoal e somente só se é que fizeram alguma coisa para isso. Não eleja pessoas que se oferecem com facilidade, mas não têm algo para oferecer. Preste bem atenção em quem você vai votar, por 2 motivos, no mínimo. Primeiro, você tem uma responsabilidade com a cidade e não com tuas particularidades. Se o teu candidato disse que vai resolver o teu problema particular, ele é um Abimeleque. Em segundo lugar, você tem um compromisso com a tua consciência. Jotão enfatiza esse dado em seu discurso e eu reproduzi ele aqui. Alegrai-vos com Abimeleque. Ele diz assim: se vocês agem de forma honrada e íntegra, sejam felizes com seu candidato e ele com vocês. Mas se não, que ele então esconda o dinheiro do povo nas suas roupas íntimas, e muita gente morra nos hospitais sem recursos, e que ele seja escrachado pela mídia, por seus pares, que sua imagem apareça para o mundo como o líder que rouba e esconde o dinheiro do povo. Aí você diz: não temos em quem votar. E eu digo a você: então candidate-se. Seja você a oliveira, a figueira e a videira. Ou então, não se conforme com o procedimento delas. Insista com elas. Jotão também nos ensina a não nos conformarmos com o não daqueles que têm algo a oferecer, mas não se oferecem. Você conhece alguém preparado? Alguém que já demonstrou competência técnica e moral, principalmente para oferecer uma sombra, onde possamos descansar seguros sobre a justiça e sobre a equidade? Você conhece alguém assim, mas essa pessoa não se oferece? Insista com ela. Converse com outras pessoas do meio de influência dela, para que insistam com ela, para despertarem nela a coragem de abrir mão do seu conforto e cumprir o que lhe é de dever fazer. Pessoas preparadas o são para fazerem. Martin Luther King tem um pensamento emblemático, muito conhecido e que cabe bem aqui. Ele não se preocupava com o grito cínico, despudorado, imoral dos corruptos. Como quem diz: eu sou inocente, eu vou provar que não fiz nada. Ele não se preocupava com isso. Ele se preocupava muito com o silêncio dos bons, com a despretensão das oliveiras, das figueiras e das videiras, que, embora muito relevantes na sua contribuição social, tinham muito a oferecer, mas mantinham-se no seu silêncio e não se ofereciam. Não eleja Abimeleque, mas ouça e invista bem o seu voto, como nos orienta o apólogo de Jotão, como nos orienta a palavra de Deus. Buscai a paz da cidade, orai pela cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Assim diz o Senhor.
cumpra bem a tua tarefa de cidadão. Olhe, observe e tenha certeza que não está elegendo Abimeleque. Por que não eleger Abimeleque? Porque o caos vem logo em seguida. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Brasil, olha para cima. Olhe para o Senhor, peça orientação a Deus para você exercer a sua cidadania no momento em que você vai pôr na urna o teu voto. E Deus abençoe a nossa cidade. Fica na paz do Senhor. Glória a Deus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde estará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Ora, Brasil. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde estará a justiça, outrora perdida?